Você sabia que há uma profecia sombria e assustadora sobre a chegada do Anticristo? E mais, que 10 homens influentes estarão diretamente envolvidos em sua ascensão. Fique comigo e descubra o que a Bíblia revela sobre esses homens e seu papel no fim dos tempos. Estamos vivendo em um mundo onde o cenário global está se transformando rapidamente. Muitos acreditam que estamos nos aproximando do cumprimento de várias profecias bíblicas. Entre essas profecias, uma das mais intrigantes é a revelação sobre o surgimento do Anticristo e como ele será introduzido ao mundo por 10 homens poderosos. O que a Bíblia diz sobre isso? E quem são esses homens? Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras para entender o que está por vir. A Bíblia nos alerta sobre a chegada de um líder mundial maligno, conhecido como o Anticristo. Em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 18, está escrito: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso conhecemos que é a última hora. Ele será um mestre da enganação, prometendo paz, mas trazendo destruição. No livro de Apocalipse, capítulo 17, versículos 12 e 13, lemos: E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses 10 reis ou líderes globais serão figuras-chave no cenário mundial, entregando o seu poder ao Anticristo, abrindo caminho para que ele governe. Esses homens não apenas terão poder, mas também estarão unidos em um único propósito: apoiar o Anticristo. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 17, nos diz: Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Através dessa aliança, o mundo será levado a uma falsa paz e unidade, cegando muitos para a verdadeira natureza do que está acontecendo. Estamos caminhando para tempos difíceis, onde a fé e o discernimento serão essenciais. A Bíblia nos chama a estar atentos aos sinais e a não sermos enganados. Em Mateus, capítulo 24, versículo 24, Jesus nos alerta: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A aliança entre esses 10 homens e o Anticristo será marcada por um tempo de intensa perseguição aos que se opõem ao seu governo. Em Daniel, capítulo 7, versículo 25, está escrito: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Essa passagem nos mostra que o Anticristo buscará modificar leis e controlar as nações, perseguindo aqueles que não se submeterem ao seu poder. Além disso, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, encontramos: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua e nação. Esses 10 líderes mundiais entregarão não apenas suas nações, mas também a autoridade para que o Anticristo governe sobre toda a terra, exercendo um poder absoluto. O mundo será conduzido a um engano global, onde todos aqueles que não adorarem a besta serão perseguidos. A Bíblia também nos dá um vislumbre de como será o controle econômico sob o governo do Anticristo. Em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, lemos: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse sistema de controle total envolverá não apenas a política e a religião, mas também a economia global. Qualquer um que recusar esse sinal estará fora do sistema, impossibilitado de participar da vida econômica. Mesmo diante de tanto engano e tribulação, há uma promessa de vitória para os fiéis. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, está escrito: Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqueles que permanecerem fiéis, apesar da perseguição, serão recompensados por sua perseverança. A fé e a paciência dos santos serão provadas, mas a vitória final está garantida para os que se mantiverem firmes em Cristo. E mais, o próprio Jesus, em Mateus capítulo 25, versículo 31, nos dá uma visão do juízo que virá após o governo do Anticristo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
Esse retorno glorioso de Cristo colocará um fim ao domínio do anticristo e de seus aliados, trazendo justiça e paz para aqueles que o seguiram. As Escrituras continuam a nos alertar sobre a intensidade desses últimos tempos. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, encontramos uma referência clara à batalha final. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Essa batalha espiritual entre o bem e o mal envolverá o anticristo e os 10 líderes que o apoiam. Mas o triunfo final pertence ao Cordeiro, Jesus Cristo, e àqueles que permanecem ao seu lado. Em meio a esse cenário, vemos também o colapso da Babilônia espiritual, descrita como a grande prostituta no livro de Apocalipse. No capítulo 18, versículo 3, está escrito: porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. A queda de Babilônia simboliza o fim de um sistema corrupto e sedutor que enredou os povos e líderes do mundo, incluindo os 10 homens que entregaram seu poder ao anticristo. Este sistema cairá, mostrando que o poder temporal e maligno não resistirá ao julgamento de Deus. Outro ponto importante revelado nas Escrituras é que, mesmo durante a dominação do anticristo e seus aliados, Deus continuará a advertir a humanidade. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, lemos: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Mesmo em tempos de trevas, o evangelho será proclamado, dando a oportunidade de arrependimento a todos. O chamado de Deus ecoará, e aqueles que ouvirem e responderem à sua voz terão a chance de escapar da destruição final. Além disso, o livro de Apocalipse nos revela o destino trágico daqueles que escolherem seguir o anticristo e receber o seu sinal. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 11, está escrito: e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqueles que se submeterem ao sistema da besta e rejeitarem a Deus enfrentarão a condenação eterna. Uma advertência clara para todos os que ainda têm a oportunidade de se arrepender. A volta de Cristo será precedida por grandes sinais e acontecimentos. Em Lucas, capítulo 21, versículo 25, Jesus nos diz: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Esses sinais cósmicos e as convulsões da natureza mostrarão que o fim está próximo. Mesmo os céus e a terra manifestarão o juízo divino, confirmando que o tempo de restauração está às portas. Finalmente, o livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, revela o destino final do anticristo e de seus seguidores. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com os quais enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O domínio do anticristo será destruído de uma vez por todas, e o julgamento será estabelecido sobre ele e sobre o falso profeta. O cenário final revelado nas Escrituras sobre o anticristo e os 10 homens que o apresentarão ao mundo é de grande engano e tribulação. No entanto, a palavra de Deus nos assegura que o poder do anticristo e de seus aliados será temporário. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, está escrito: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O reino do anticristo será substituído pelo reinado eterno de Jesus Cristo. Além disso, o apóstolo Paulo, em 2ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, nos lembra: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O poder e o governo do anticristo não resistirão à volta gloriosa de Cristo, que trará justiça e restaurará todas as coisas. Assim, por mais que o anticristo e seus 10 aliados pareçam invencíveis, o plano de Deus prevalecerá. A promessa de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, nos dá esperança. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O fim do domínio do mal dará lugar à era da paz eterna, sob o governo de Cristo.
Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Rei dos Reis, nós oramos. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho à tua presença em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para interceder diante de ti. Pai, diante das revelações contidas na tua palavra sobre os tempos finais e a vinda do Anticristo, clamamos pela tua graça e misericórdia sobre nós. Que o Senhor nos fortaleça com discernimento e sabedoria, para que não sejamos enganados pelos falsos sinais e promessas que o mundo oferecerá. Pai, assim como está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 24, que falsos cristos e falsos profetas surgirão para enganar, se possível, até os escolhidos. Pedimos que o teu Espírito Santo nos guarde e nos guie em toda a verdade, nos protegendo de todo engano e ilusão. Dá-nos a força para permanecer firmes em meio às tribulações que virão, confiando nas tuas promessas e na vitória que já foi conquistada por Cristo Jesus. Senhor, intercedemos por todos aqueles que ainda não conhecem a tua verdade. Que o Evangelho eterno, anunciado por teus anjos, alcance as nações, tribos, povos e línguas, como está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Que muitos possam ser salvos e se voltem para ti, reconhecendo que só em Jesus Cristo há salvação. Fortalece a tua igreja, Pai, para que sejamos luz em tempos de escuridão, proclamando a verdade com ousadia e sem temor. Prepara-nos para os dias difíceis, mas também para o teu retorno glorioso, como está prometido em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, quando os reinos deste mundo virão a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Entregamos nossas vidas e nossas nações em tuas mãos. Que a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Você está preparado para discernir os tempos em que vivemos? Não deixe que o engano prevaleça. Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre profecias bíblicas e como se preparar para o que está por vir. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir esta mensagem e fique atento aos próximos conteúdos. Deus te abençoe e te guarde.